Eu sempre acreditei que a qualquer hora eu pudesse lhe deixar. E pensei que sem você eu poderia nunca me queixar. Mas quando fiquei sem você, sem lhe ver, então é que eu pude entender que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade de você. E agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer que foi tão grande o castigo, mas me fez enfim compreender o erro que eu cometi. Sofrendo, porém, aprendi que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Que não há dinheiro no mundo que me pague a saudade que senti. Meus irmãos, minhas irmãs, começando nosso programa de hoje com essa bela música aqui, Não Há Dinheiro que Pague, né? De Renato Barros o Rei Roberto Carlos gravou essa música em 1900 antigamente, faz tempo, eu não me lembro nem que ano foi, é por isso que eu digo que foi em 1900 antigamente, né? Música linda, um grande sucesso do Rei Roberto Carlos, né? O rei da música popular brasileira, o rei da juventude brasileira, e relembrando, né, aqueles velhos tempos, bons tempos, né, onde havia mais humanidade, né, nesse tempo dessa música aqui havia humanidade. Hoje a situação está mais perigosa, né, mas os corações de pedra, né, geralmente o homem assim, hoje nós sentimos assim que o coração do homem está endurecido, né, existe essa desumanização, né, e é muito bom lembrar aqui o Rei Roberto Carlos, porque ele canta o amor, canta o romantismo, né? E a gente se sente bem escutando uma letra dessa aqui, né? Falando do cotidiano, né? Das paixões, né? Do dia a dia, da família, dos relacionamentos, né? Então é muito importante. E hoje, meus irmãos, nós estamos começando Varela no Ar, o programa do Varela. Na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa. E ao nosso querido público que nos acompanha, um cordial abraço e as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, né? Amplo espaço, né? Conforto, manobrista, cyber, sala VIP, o dia do noivo e da noiva, né? Excelentes profissionais de produtos e serviços. A melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, acesse www.varelaesteticbeleza.com.br. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, na TV do Nordeste, a nossa TV, domingo às 20 horas com a Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, com a missionária Natália Varela, os telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse nataliavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com Felipe André e Natália Varela. E a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2158, 3287 2999, acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E no nosso programa de hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós faremos a leitura do capítulo 16 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro das Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. E Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Até os confins da terra, Paulo e Timóteo na Licaônia. Paulo foi para Derbe e Listra.
Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo. Molhou aqui um pouco, aqui a chuva. Foi filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Falando aqui sobre Timóteo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Atos dos Apóstolos 16, 3. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Atos dos Apóstolos 16, 4. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. Atos dos Apóstolos 16, 5. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Atos dos Apóstolos 16, 6. Em Troade, a visão do Macedônio. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Atos dos Apóstolos 16, 7. Chegando perto de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos dos Apóstolos 16, 8. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Atos dos Apóstolos 16, 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos 16, 10. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Atos dos Apóstolos 16, 11. Em Filipos, embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Atos dos Apóstolos 16, 12. De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. Atos dos Apóstolos 16, 13. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Atos dos Apóstolos 16, 14. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela para que aceitasse as palavras de Paulo. Atos dos Apóstolos 16, 15. Atos dos Apóstolos 16, 15. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco. Atos dos Apóstolos 16, 16. Prisão de Paulo em Filipos. Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava, possuída por um espírito de adivinhação. Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões. Atos dos Apóstolos 16, 17. Ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando:
Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos dos Apóstolos 16, 18. Isso aconteceu durante muitos dias. Por fim, incomodado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, sai desta moça. E o Espírito saiu no mesmo instante. Atos dos Apóstolos 16, 19. Os patrões da jovem, vendo perdida a esperança de lucros, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal, diante dos chefes da cidade. Atos dos Apóstolos 16, 20. Apresentaram os dois aos magistrados e disseram: estes homens estão provocando desordem em nossa cidade, são judeus. Atos dos Apóstolos 16, 21. E pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. Atos dos Apóstolos 16, 22. Falta quanto tempo, Nayarinha? Falta quanto tempo? 4 minutos. E como é que elas não também disseram isso? Atos dos Apóstolos 16, 22. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Atos dos Apóstolos 16, 23. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Atos dos Apóstolos 16, 24. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Atos dos Apóstolos 16, 25. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. Atos dos Apóstolos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. A motozinha é muito barulhenta, né? Mas seja feliz. Repetindo, Atos dos Apóstolos 16, 26. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos dos Apóstolos 16, 27. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para matar-se. Atos dos Apóstolos 16, 28. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum. Estamos todos aqui. Atos dos Apóstolos 16, 29. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos 16, 30. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos dos Apóstolos 16, 31. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, como também todos os de tua casa. Socorro, Mona Lisa. Atos dos Apóstolos 16, 32. Será, não passa de 15, não? Atos dos Apóstolos 16, 32. 1 minuto. É? Então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui. Atos dos Apóstolos 16, 32, né? Tudo de bom, fiquem com Deus até o próximo encontro, porque não dá mais tempo. Nós voltaremos no nosso próximo programa com a conclusão da leitura desse capítulo 16 do Atos dos Apóstolos. Até lá, tudo de bom, fiquem com Deus.